Olá, pessoal! Esse aqui é o podcast da segunda-feira e hoje nós vamos falar sobre encorajamento. Muitas vezes somos nós que precisamos ser encorajados para continuar a caminhada, mas hoje é dia de andar um pouco mais ao lado do personagem da reflexão de sábado, o José das Consolações, o José do Encorajamento, o José, também chamado de Barnabé. Eu sou Ana Paula, líder do Movimento Radiação, esposa do Júnior. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Júnior, estamos aqui mais uma vez para esse podcast. Daqui a pouco a gente volta. Bom, Júnior, você não estava nesse sábado, então eu vou te contar o que o pastor Alex, trouxe de reflexão para o pessoal. Ok? Beleza. Beleza? Bom, o primeiro tópico, grande tópico, né, que ele trouxe foi a ideia de se conectar, de dar abertura para as novas pessoas. Foi Barnabé que introduziu Paulo entre os cristãos. Logo depois que Paulo se converte, ele tinha uma péssima fama, óbvio, né, com razão. E é muito difícil quebrar esse paradigma do passado e se Sim. introduzir como um cristão, como um discípulo de Jesus. E ele não era aceito, claro que ele não era aceito, teve dificuldade de ser reconhecido e Barnabé foi uma figura extremamente importante para ele nesse momento de transição de ministério. Eu não estava, mas eu ouvi, viu? Eu ouvi depois. E ele falou, não sei se foi nesse ponto, mas ele falou um negócio muito interessante, o Alex, que eu achei a ideia de família, né? E ele trouxe um aspecto, um lado ruim dessa coisa da gente se comportar como família, né? Porque como família, às vezes, a gente exclui quem não é da família, né? Mas você diz no âmbito da igreja. Quando a No gente, âmbito igreja... religioso. Sim. Mas mesmo numa família, você já foi na casa de alguém que a família é tão assim, você tá lá de visita e que você não tem espaço. Que você visita mesmo, Você fica né? de visita mesmo. Então, assim, Sim. às vezes a família só olha para si que não consegue incluir os outros, né? E ele trouxe isso, né? Que num ambiente de comunidade não é possível viver assim fechado, né? Até porque quem conhece Jesus de verdade entende, passa a entender que na família dele sempre cabe mais um. Não é uma família exclusivista. Sim, e nesse aspecto, como que a gente pode identificar se nós estamos sendo uma comunidade família demais ou se de fato nós estamos abertos para as pessoas se achegarem? Eu penso que, primeiro, se você frequenta algum lugar e só conversa com as pessoas que você sempre Nossa, isso conversa, é fato. porque é natural. Eu acho que ter afinidade com pessoas é algo extremamente E é natural. positivo, isso é bom. E é positivo. Só que você tem que falar com as outras pessoas de outras faixas etárias que não são igual a você, porque a gente tem dificuldade. Qual é o problema de Paulo? Paulo, ele é um cara diferentão para eles, assim, né? Ele é meio assustador pelos motivos deles lá. Mas a gente, às vezes, se a pessoa parece ser diferente da gente, a gente vai ter meio dificuldade com ela, assim. Então, eu penso que a gente demonstra que a gente está disposto aberto a outras pessoas quando a gente vai disposto a conversar com pessoas novas, a dar um sorriso para uma pessoa que nunca foi, enfim. Sim. Essa é um comentário bastante pertinente, porque quando a gente se fecha e não dá abertura para outras pessoas serem incluídas, a gente termina ali uma oportunidade da pessoa se achegar, fazer novas amizades e através do amor que ela sente pela recepção, de se achegar a Jesus também, né? Essa é uma experiência que eu acho que muitos ou todos de alguma vez já teve. Na vida. Aquela coisa de falar assim para alguém, nossa, eu te achava quando te via de longe, mas agora te conhecendo. Porque quando a gente dá a oportunidade, geralmente, óbvio, algumas vezes a gente pode se decepcionar, mas geralmente a gente encontra ali uma pessoa que tem uma história, que você começa a criar simpatia por ela. É verdade. Você sabe que eu já sofri muito disso, né? Da pessoa olhar pra mim, nossa, eu te achava com uma cara assim. Eu E também. depois, gente, me dá um voto de confiança. Eu tenho cara de chata, mas eu não sou, eu sou super legal, eu prometo. Bom, então vamos lá. Seguindo.
conectar-se também significa assumir risco. E quem assume risco me ganha. É incrível como eu tenho facilidade de me conectar com pessoas que se arriscam. Barnabé, ele não precisava se colocar do lado de uma pessoa como Paulo, que chamava Saulo de Jesus, né? Mudou o nome dele para Paulo, porque Paulo ainda não tinha sua figura consolidada com os cristãos, então ele ainda era sinônimo de risco para aquela comunidade. E Barnabé tinha um nome consolidado. E Barnabé tinha o nome dele, ele tinha ali moral, só que ele decide assumir o risco, assumir responsabilidade, se coloca ao lado de Paulo e ele fala em favor de Paulo. Ele acreditou, ele contou a história dele para as outras pessoas, e esse foi o último ponto até que o Alex trouxe, porque ele endossou Paulo. E como ele era uma pessoa de influência, sim, isso ajuda a abrir o caminho, abrir espaço para que Paulo se achegue e entre, tenha abertura naquela comunidade. Interessante ver a relação de Barnabé, né, com Jesus. Isso não está presente muito, acho que na reflexão, e nem no texto, de forma direta, mas está no subtexto da história de Barnabé. Porque ele faz por Paulo o que Jesus fez por nós. Abre mão da sua condição, se conecta a pessoas que aparentemente não merecem e introduz essas pessoas diante do Pai, né, de Deus. Então, o Barnabé mostra pra gente um negócio que Jesus fez uma obra que só Jesus fez, mas que a gente pode fazer ser essa presença tangível de Jesus para outras pessoas, né? Interessante isso. Sim, com certeza. Bom, e aí, por fim, ele conclui dizendo pra gente, ele faz um convite, o pastor Alex faz o convite para que a gente fosse o Barnabé de alguém. Como que isso pode acontecer na prática? Pois é, se a gente permanecer um pouco na história de Barnabé, dá para ter uma ideia bem prática. E aí eu vou, para ajudar a gente aqui, eu lembrei de uma música antiga. Bem raiz, bem né? Raiz, bem raiz. Eu queria pôr de fundo musical, não, a Paula não deixei não deixou. Porque tem que pagar royalty, por isso que a gente não pode pôr. Mas é do Guilherme Kerr. O Guilherme Kerr é um baita compositor cristão. Tem muitas músicas, inclusive algumas que a gente canta até hoje. E eu fui atrás da letra pra gente conversar um pouco. Pode ser? Pode ser. Eu leio a letra e você comenta. Ok. Que tal? Primeira estrofe. Bom, encorajamento é repartir o pão. Não fica bem a gente passar bem e o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. É isso aí. Essa é a primeira estrofe da música Barnabé, o José das Consolações, do Guilherme Kerr. E aqui tem um aspecto muito prático que Barnabé fez, que está registrado no texto bíblico, porque o Guilherme Kerr ele só está poetizando a história que ele encontra ali em Atos sobre Barnabé, né? Como é que a gente pode ser o Barnabé de alguém na prática? Repartindo pão. Óbvio, aqui é um contexto muito específico. Na igreja de Jerusalém, as pessoas começaram a vender tudo o que tinham e repartir entre os membros da comunidade. Tanto é que Alex cita Ananias e Safira, mas isso é outra história, né? Que Ananias e Safira também querem fazer parte desse movimento, dizem que vendem tudo, mas não venderam tudo. Mas não, dizem que receberam X de dinheiro, mas na verdade receberam mais, não entregaram tudo. Mas Barnabé não, ele participou desse movimento intensamente. Mas independente disso, porque esse é um momento muito específico da história, mas tem algo muito prático: repartir o pão com quem precisa. Barnabé era atento a essas necessidades das pessoas que precisavam do pão, do dinheiro, dessa necessidade física, social, financeira, e estava disposto a ajudar. Então, assim, as pessoas que podem, que têm condição, a gente deveria aprender, cada um de nós, a parar de olhar um pouco somente para si e conectar-se com essas pessoas que precisam. Sim, e não basta ajudar pontualmente, né? É claro que é super importante, mas estar atento para a necessidade do outro é algo muito bonito. Você sabe que a minha mãe teve uma infância, assim, humilde, né? Foi
não tinha grandes recursos, meu avô nunca teve grandes recursos, e ela conta que ela se lembra muito bem de uma, ela não, eu não sei se era vizinha, mas era de uma mulher que tinha recursos financeiros, ela era uma mulher bem, assim, rica, e ela chegava na comunidade ali onde minha mãe morava com, com cestas de fruta, ela ia em Ceasa, sabe? E chegava com frutas, legumes, e a minha mãe conta que o dia que ela ia era um dia que eles recebiam com muita alegria, porque era uma ajuda, assim, minha mãe conta com muita alegria, até hoje, assim, com carinho, eu vejo carinho quando ela conta. Ou seja, às vezes você não precisa contar para o outro. E no Radiação a gente tem muita gente assim, que ajuda, que colabora, que são pessoas assíduas em repartir o pão. São pessoas que têm condições e que ajudam. E é bonito ver que muita gente não tem condição e ajuda mesmo assim. Sim. Quanto menos tem, parece que tem facilidade em repartir o que tem. Eu acho que esse verso da estrofe, que vai repetir agora quando você falar a segunda estrofe, como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso. Ele não faz isso para ganhar nada em troca, ele não faz isso para receber alguma coisa nem de Deus e nem das pessoas. É fruto do amor dele. Por entender. E do compromisso dele Ele com Cristo. compreende. Bom, a segunda estrofe vai falar: encorajamento é ser suporte para pessoas que precisam. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. É isso, essa estrofe fala, eu acho que essa estrofe está bem em cima da mensagem do Alex, né? Muito. A ideia Sintetiza bem. do Barnabé indo e sendo o cara que vai trazer Saulo para dentro da comunidade, né? Júnior, enquanto o pastor Alex pregava, me veio muito na cabeça, porque... E ele, acho que ele chegou a comentar isso, eu não lembro claramente se ele fez isso. Mas ele falou que, muito possivelmente, esse era um ministério do Barnabé. É um chamado do Barnabé. Porque ele faz isso com Paulo e, posteriormente, ele faz isso com Marcos. Sim, e o pastor João Alex Marcos. ainda fala... A gente não sabe com quem mais ele falou, mas se na Bíblia já consta que ele falou que fez isso com 2, É possível de que tenha feito endossar, mais, de ir atrás, de falar, não, você não tá olhando pela perspectiva certa, vamos dar um voto de confiança, né? Vamos acreditar que ele de fato mudou. Barnabé faz isso por 2 vezes. Eu acho isso muito bonito, porque nós não temos essa qualidade muitas vezes. Não. A gente fica preso ao nosso status, a gente se prende muito à nossa moral, não, o que vão falar de mim? Eu tenho uma imagem consolidada, eu não sei se vale a pena. A gente não dá votos de confiança, a gente ainda se prende a passado das pessoas, a gente se prende a erros, e não tô falando que não machuca, que a gente não tem que ter pé atrás, que a gente tem que ser ingênuo de jeito nenhum, mas Barnabé ele fazia algo muito bonito, que era uma característica própria que poucos têm, que é dar a segunda chance. Sim, eu acrescento nisso que você falou 2 coisas. A gente desiste rapidamente das pessoas. E a outra coisa, além da gente desistir das pessoas, a gente realmente rotula as pessoas. E eu acho que Barnabé ensina muito a gente a não fazer nenhuma das 2 coisas. Porque Paulo ele não conhece. Ele tem um rótulo. Ele é um perseguidor de discípulos de Jesus. Mas Barnabé, eu acho que na cabeça dele é assim, não, mas ele se converteu a Jesus. Então, se eu me converti a Jesus um dia e tive uma chance, ele também pode ter. E Marcos, diferentemente, Marcos pisou na bola com Barnabé e com Paulo. Sim, mas eu acho que tá muito ligado ao fato da imaturidade de Marcos, né? A gente sabe que ele ainda era um garoto, certo? Sim, Tudo mas indica. Paulo queria desistir dele. Desistiu, na verdade. E olha só que interessante, Engraçado, né? Como o mundo dá voltas. É. E Barnabé não. Barnabé fala, não pode desistir dele. Então, assim, ser suporte para as pessoas que precisam. A gente gosta de estar ao redor da gente, de pessoas que a gente
confia plenamente na competência. E eu, por um lado, eu acho que é natural. Sim. Mas por outro, a gente precisa ser suporte para as pessoas que precisam Uhum. e ajudá-las. Eu acho que a gente aqui em casa já teve alguns exemplos de pessoas que a gente acreditou e acreditou de novo e acreditou um pouco mais para ajudar essas pessoas a vencerem até mesmo o que falavam delas, né? Uhum. Porque isso é fundamental, né? A gente acreditar, porque as pessoas têm falhas, têm fraquezas, têm erros. O próprio José das Consolações do Barnabé deveria ter os seus. Com certeza. O detalhe é que ele ensina claramente que uma forma prática de ser um encorajador é dar suporte para pessoas que precisam, para pessoas que caem, às vezes, na mesma coisa, ir lá e ajudar a pessoa a levantar. Às vezes é tudo que a pessoa precisa. Assim como nós, você falou que a gente ajuda, mas nós já fomos ajudados Com também. certeza. E por fim, ele fala que encorajar é pastorear as pessoas. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência, sim, por mão de Deus, chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. A história de Antioquia está em Atos 13, para quem quiser ler depois, mas é uma igreja muito interessante de estudar, a igreja de Antioquia. E Barnabé é um dos líderes e pastor dessa igreja. E aí a gente vê aqui um outro aspecto na vida de Barnabé do encorajamento na prática, que é o pastoreio de pessoas. E quando a gente fala isso, parece que a gente está falando de uma profissão, né? Sim. Ou pelo menos de um Já pensei em sacerdócio pastor, né? religioso, de um pastor. Então, quem pastoreia as pessoas é o pastor, né? Por definição. Só que Barnabé ensina a gente que pastoreio, o que é pastoreio? É cuidar de pessoas. Pastoreio é a capacidade de Tá atento. estar atento às pessoas, é alimentar as pessoas, né? Um rebanho, às vezes, um único pastor só, pensando em pessoas, né? Não é suficiente. Todas as pessoas que têm esse olhar de Barnabé é importante para cuidar dos outros, ajudar as outras pessoas. E aí, Júnior, você pulou o couro, né? Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. É isso. Barnabé, ele vive na prática o que Jesus ensinou e que todo mundo deveria, de alguma forma, tentar viver e que eu acho que foi a proposta de sábado. A ideia de conectar-se com pessoas. O Alex falou um pouco até da pandemia, né? Da questão do abraço físico e que por vezes a gente precisa olhar os relacionamentos do ponto de vista do encorajamento, né? Então, esse olhar atento às pessoas do ponto de vista das necessidades físicas, sociais, financeiras, do ponto de vista também das suas necessidades mais íntimas, pessoas que estão com dificuldades emocionais, em queda, ou aquelas pessoas que naturalmente ao longo da vida precisam de um ombro amigo para ajudar, né? Que talvez seria o papel do pastor. Barnabé está atento a tudo isso. E o Kerr, o Guilherme Kerr, ele fecha isso muito bem ali nos versos finais, né? Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Tudo isso, a bondade, a piedade, o fervor, a fé, isto é, que o caracteriza como homem de Deus, nada, pelo menos na vida de Barnabé não parece, está focado nele mesmo ou está focado em algo que ele recebe de Deus. Se tem alguém na Bíblia que a gente vê o tempo inteiro oferecendo e não recebendo, é Barnabé. E ele é muito respeitado em Atos. E ele depois, lá na frente, esse Paulo que teve um problema com ele por causa de João Marcos, tudo isso vai voltar a ser relacionamento de novo, porque Barnabé, ele termina Atos, ele parece que fica meio invisível, a gente não ouve mais falar de Barnabé. Só que ele está marcado na história como um homem que conectou pessoas com Deus, conectou pessoas com outras pessoas e conectou pessoas com a sua própria história, não deixando elas ficarem refém das suas fraquezas, dos seus tombos. Barnabé, ele realmente é um tipo assim de Jesus pelo que ele faz. Ser um homem de Deus para Barnabé não é ter... A gente hoje, esse título às vezes é usado para as pessoas que recebem ou são muito abençoadas, né? Barnabé
a gente não vê ele ser muito abençoado, a gente vê ele ser abençoador para as pessoas. E isso é fantástico nessa ideia de querer encorajar as pessoas. Com certeza, ele recebeu as suas bênçãos e encontrou coisas que o fizeram feliz, mas o que o texto mostra para a gente é um homem que decidiu encorajar os outros. É isso aí. Vamos para o refletir, experimentar e expressar? Sim. Bom, para refletir, reflita o quanto você tem se fechado e tem tido o comportamento da família que é muito fechada em si, não dando abertura para outras pessoas entrarem no seu ciclo de amizades, não dando abertura quando alguém chega na sua comunidade, não se abrindo para quem é diferente de você, se abrindo para a diversidade. Experiência. Experimente mudar essa atitude aí, se você refletir e ver que você se encaixa nela, né? Eu confesso para você que não faz tanto tempo assim que a gente fez um exercício intencional de mudar. É a coisa de falar com as pessoas aonde vai, eu principalmente, né? A Paula já é mais aberta nesse sentido de conversar com as pessoas, mas no elevador, num restaurante, nas diversas situações, numa comunidade, isto é, conversar com as pessoas, se abrir para a possibilidade de se colocar num diálogo em que de repente com poucas palavras você vai ver uma pessoa ali que começa a se abrir e que precisa de uma ajuda, de um consolo, de um encorajamento, e você se coloca na posição de ajudar. Experimente viver essa experiência. E expresse através e expresse tendo Barnabé como um exemplo de alguém que acreditou, que deu a segunda chance, que deu a primeira chance, que não se apegou à sua moral, mas sim usou para endossar alguém, para introduzir alguém, para deixar o passado de alguém para trás e dar uma nova chance. Seja o Barnabé também que ajuda os necessitados, seja o Barnabé que se doa e que está atento à necessidade daqueles que estão à sua volta. Tenho certeza que de alguma forma você vai conseguir ser essa figura hoje, nos dias de hoje, representando o que Jesus fez, representando o que Barnabé também fez para aqueles que estão ao seu redor. Ok, Júnior? É isso. Fechamos? Excelente semana para todo mundo e a gente se vê no próximo podcast. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.